Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos aqui no nosso videozinho de 8 minutos para falar hoje sobre yoga e movimento religioso Nova Era, o New Age. A gente, para entender do yoga moderno, o yoga na modernidade, yoga de você, não é um yoga menor, é o yoga que você pratica. Se você conhece alguém que pratica yoga hoje, então ele é moderno. Né? Não é um yoga de iPad, mas é um yoga que vive, o yogini, que vive no mundo moderno, contemporâneo, então ele é um yogi moderno. A gente precisa entender algumas características que nos influenciaram como yogis e yoginis. Uma delas é o cristianismo, sem sombra de dúvida, porque quando o yoga é transplantado da Índia para outras sociedades, é o cristianismo que é a religião dominante, não o hinduísmo. Então ele vai deixar marcas, né, para os yogis e yoginis, suas escrituras, seus tipos de prática e, sobretudo, formas de pensamento, em geral ligados ao dualismo de Platão e Aristóteles, que são a base filosófica do cristianismo. Outras são as religiões nativas, no qual o yoga vai entrar em contato. No Brasil, especificamente, a Umbanda, o Espiritismo, o Daime, por exemplo. Uma outra influência muito nítida é a educação física. Se você entender que a Índia, colonizada pelos ingleses de 1858 até 1947, se não me engano, nós temos lá na Índia a Associação Cristã de Moços. É uma tipo de academia, Smart Fit, que os ingleses levam para a Índia. E lá você tem então aquela ordem unida, né, que era comum na educação física, de formar menores à frente. Se você fez aula de educação física, sabe disso, não foi dispensado porque tinha atestado médico. Cobrir, né, tinha até aquele espaço, o espaço tinha um corpo, você faz a ginástica em cima de um espaço delimitado. E se você lembra do burpee hoje, que é algo antigo que a gente aprendia nas aulas de educação física, é absolutamente igual ao Vinyasa. E o burpee não é a influência do Vinyasa, né? É o contrário, o Vinyasa que é a influência dos burpees, da fazer ginástica em um local estacionado e ter um gasto calórico e de força muito grande. Então a educação física é outra influência muito forte. Outra influência muito forte é a ciência biomédica. As escrituras modernas do yoga foram todas ressignificadas à luz da ciência biomédica, sem sombra de dúvida. Agora, uma influência também muito forte no yoga, não podemos deixar de ver isso que é importante, é o movimento religioso Nova Era. Mas que raios é isso? Para entender o movimento Nova Era, a gente precisa entender que houve um processo chamado de secularização. É um palavrão da sociologia, que é quando o poder do Estado, tipo rei, rainha, né, imperador, se desvincula aos poucos do poder da igreja. E aí você tem então não mais o braço forte, uma religião dominante, pensa no Brasil mesmo, da religião católica impondo sua força, apesar que ainda tem, mas ela constitucionalmente já não é mais. E aí você vai. Esse é um processo chamado de secularização, quando o poder político é desvinculado do poder da igreja. Essa mão forte da religião dominante vai perdendo a sua força e vai causar uma segunda situação sociológica importante que se chama privatização religiosa. Ou seja, eu posso rezar e crer em que e no que, ou até em nada que eu quiser. Ou seja, a religiosidade vai se tornando privatizada. É o nome privatização religiosa. Então, se eu prefiro rezar para um orixá, um preto velho, ou uns seres da floresta, da Amazônia, ao invés de Jesus Cristo, ou um anjo do cristianismo, eu tenho esse direito. Então, secularização, quando o poder político se desvincula do poder da igreja, da religião dominante, desencadeia a privatização religiosa. Beleza, e daí? E daí, quando começa a ter o direito de rezar para o que eu quiser ou acreditar no que eu quiser, vai surgir então um movimento religioso que começa a perceber que as diversas religiões que existem no mundo falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Uma das primeiras características clássicas do movimento religioso Nova Era. Ele acredita que cristianismo, umbanda, espiritismo, a religião dos maores, dos tapajós, falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Há então uma relativização religiosa. Há o que os sociólogos da religião da época acreditavam que ia acontecer um desencantamento do mundo, um processo natural que, por causa da privatização religiosa causada pela secularização, as pessoas deixariam de rezar para seres invisíveis, né? Esse é o nome que alguns sociólogos da religião colocavam. Haveria um descantamento, mas não houve. Pelo contrário, houve uma
pluralidade gigante de novas formas de crer e de acreditar e de organizar a realidade. Dentre elas surgem então religiões como a Nova Era, que vão ter então uma segunda característica muito forte, que é um apego a tudo que é antigo e, sobretudo, tudo que é natural. Então, assim, em vez de seguir o cristianismo como uma instituição religiosa, você volta para os padres do deserto, sei lá, um cristianismo primitivo. Você volta a peregrinar por Jerusalém, mas em busca do Jesus ideal, sei lá. Né? Há uma volta, então, um regresso a uma era de ouro, onde a religião não foi deturpada, sacou? Seja uma religião que já existe, cristianismo, budismo, o hinduísmo, Nova Era, novelista, vai buscar essa essência perdida, sacou? Que ele vai resgatar. Por quê? E qual que eu vou? Qualquer uma, porque elas falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Então, há então uma consequência disso, é a troca de nome. Ao invés de você chamar algo que você acredita agora de religião, você vai chamar de espiritualidade. Por quê? Porque você não quer mais se vincular a uma instituição religiosa, porque segundo os novaeristas, elas são dogmáticas, né? Elas estabelecem um código de vida que organiza a minha vida de fora. Então eles vão chamar o que eles creem de espiritualidade e não de religião, como se fosse algo diferente, novo, no qual não houvesse axiomas, né? Dogmas. Se você assistiu Avatar, aquele povo da floresta é típico exemplo de novaerista, né? Então, corre pelado na chuva, abraça a árvore, uiva com cachorro à noite na lua cheia, tá ligado muito mais à terra, né? E eles são muito individualistas. Uma outra característica da religião Nova Era, ou dos religiosos Nova Era, ou os adeptos da Nova Era, é que eles são individualistas. Cada um vai fazer a sua correria, a sua própria trilha, o seu próprio caminho, né? A essa ideia. Então eles não se vinculam, ou é muito difícil se vincular a instituições religiosas, a um mestre específico, a um guru específico, e não vão denominar então de tudo de espiritualidade. Então eles são, aí vem mais uma categoria, considerado pelos sociólogos, antropólogos da religião como errantes. Errante significa estar sempre em deslocamento. Ao contrário de um convertido, né? Alguém devoto a uma religião, pensando nos evangélicos, são um estereótipo disso, né? Esses são convertidos, né? Eles não estão errantes. Errantes é aquele cara que vai fazer um workshop de cristais, aí vai fazer um curso para ser professor de yoga, aí ele vai fazer um outro workshop ali de tabla, ou aí vai fazer dança circular sagrada, aí ele vai fazer um curso de respiração healing, sei lá, tetra healing. Eu não estou sendo jocoso, né? Estou só demonstrando quem é esse universo, né? Eles então não consideram religião algo ruim ou deletério, porque se você chegar para ele e falar assim, então a religião dos maores é ruim. Duas respostas vão vir. Não, deles não é religião, é espiritualidade. Ou vão falar, não, mas a deles é natural, a deles não foi corrompida pela sociedade, capitalismo, sei lá. Eles vão encontrar um inimigo. Né? Então eles não são contra a religião, eles são contra religiões dominantes. Em geral, dominantes deles, né? Que estão na sociedade, dominando a sociedade, uma forma única de crer e ver o mundo. Eles lutam, então, por uma pluralidade de ordenador e de realidade, uma pluralidade de formas de ver. Né? E eles também associam salvação com cura, libertação ou iluminação, nirvana. Então, está muito associado à ideia de saúde. Então, eles, e vem mais um patamar aqui, transformam tudo em terapias espirituais. Então, você vai encontrar o yoga que entra de carona como uma terapia espiritual antiga, Tai Chi Chuan, Reiki, Mahikari, acupuntura, eles vão se tornar no primeiro momento, ou no segundo momento, em terapias espirituais, ou terapias alternativas, né? Então tem um resgate muito forte das medicinas tradicionais, ao contrário das medicinas alopáticas, né? A medicina que tem no postinho de saúde, do médico que faz medicina na faculdade. Há um resgate de medicinas tradicionais, como a Ayurveda, medicina chinesa, né?
que acabam se transformando depois em terapias alternativas ou medicinas integrativas e complementares, ou alguns lutam para dizer que não, tipo a Ayurveda não é integrativa e complementar de nada, ela é em si completa e não precisa ser complemento de alguma coisa, ela é por si só completa, né? Então eles são por serem errantes, muito mais próximos de agentes religiosos sacerdotais que conservam uma tradição, mas podem ser também, sobretudo de religiões longe. Os movimentos Nova Era adoram coisa que está longe, tipo yoga, que é na Índia. E se você for na Índia, é uma aldeia na floresta perto de, sei lá, Dharamshala, sei lá o quê. Então tem que ser coisa longe. Né? No Japão, no Himalaia, onde viu o Dalai Lama lá, como que é o nome? No Tibete. Tem que ser coisa longe. Ou vai pro Xingu pegar a medicina dos indígenas, né, dos ameríndios. Então, a Nova Era é uma revolução mesmo. Surge nos anos 60 com mais força, o movimento hippie, por exemplo, né? Então, eles são muito mais próximos do conceito de magos e feiticeiras do que de sacerdotes ou profetas, né? E você vai encontrar, mas eles estão muito mais, por quê? Porque os Nova Eras, em geral, não são é muito mais difícil eles serem discípulos de alguém ou se converterem para uma única religião. Mas eles estabelecem muito mais uma relação de clientela. Então você é um cliente de um xamã da floresta. Você vai lá e faz um tratamento de uma semana, de um mês, de purificação, que está muito ligado a terapias espirituais, a questão da cura, de harmonização energética. Você vai lá então faz uma terapia de um mês na floresta, sei lá, 15 dias na floresta, um retiro urbano. E você volta, você não é discípulo daquele xamã, daquele terapeuta, né? Então estabelece uma relação de clientela. Então não necessariamente estabelece uma relação de discipulagem, né? Mas de clientela. E eles também vão aproximar muito da ciência. Eles se aproximam muito, então, da ciência como explicativo da sua forma de acreditar. Por isso seus gurus então vão vão ser muito mais próximos a paracientistas, né? Como, por exemplo, Amit Goswami, a física quântica, Susan Andrews também, Alan Watts, são gurus da nova era, né? Estão então munidos de instrumentos científicos, mas eles não são. Eles são muito menos cientistas e muito mais gurus de religiões ou espiritualidades da nova era. E espiritualidade é o último conceito muito importante, porque eles não se associam à religião, então eles cunham o nome de espiritual que eles fazem. E o yoga nisso tudo, o yoga entra nesse bojo como uma terapia espiritual, mas hoje, em 2020, vem estabelecendo como uma religião autônoma, né? Ou espiritualidade, se você quiser, já desvinculado do hinduísmo, estabelecendo sua própria membrana com seus próprios agentes religiosos, suas próprias escrituras, seus próprios mitos modernos sendo construídos, como estresse, relaxamento, homeostase divina, busca aí homeostase quântica divina, homeostase quântica, você vai encontrar já novos mitos sendo construídos. E no primeiro momento você pode ler isso aqui, eu tô amarrando esse vídeo, como algo assim, nossa, nada a ver, nossa, que nossa. Não tem nada de nossa, né? Você acredita em prana, kundalini, chakra, nadis? Porque outros não podem fazer suas próprias construções, né? E construir seus próprios valores. Então a religião nova era é tão autêntica quanto o cristianismo, quanto o budismo e qualquer outra manifestação ou fenômeno religioso espiritual. Mas vem agora embasado com outras influências, ciência biomédica, educação física, os próprios cientistas, e vai construindo então novos mitos para a sociedade moderna. Espero que tenha contribuído. Se você quiser saber mais, cara, primeiro assina aqui esse canal, aperta o negocinho do sininho para saber de vídeos com antecedência, mas tem coragem, acesse minha plataforma EAD, lá tem cursos de baixo custo, tipo 15 pila por mês, no qual eu me adentro muito mais em assuntos como esse e outros. Tem uma dezena de cursos lá, você pode se beneficiar muito de lá. Tá sem grana? Acessa em qualquer tocador de podcast
o canal de podcast do Yoga Contemporâneo, SoundCloud, Apple Music ou Spotify. Há cursos inteiros de graça lá pra você. Quer fazer muito curso meu, mas tá sem nada de grana? Me manda inbox, um e-mailzinho lá pelo meu site, yogacontemporâneo.com, que a gente conversa e eu te dou uma bolsa para um curso que você quiser. Mas assim naquilo, que eu quero chegar logo em 5 mil. Forte abraço, até o próximo vídeo.